O pagamento da premiação da Libertadores, que é uma bolada muito grande, o dinheiro, só chegou no dia 27 de dezembro, que era um período que a equipe de finanças do Botafogo já estava de recesso de final de ano, então não tinha como o Botafogo repassar, porque a equipe que cuida das entradas e saídas de dinheiro não estava trabalhando, que é justo também, final de ano, né, tem sempre a folga. Então, o lado dos jogadores é de que o Botafogo não honrou com o compromisso da data inicial, que era no passado, o Botafogo tinha prometido que ia pagar no passado, e aí já postergou algumas vezes. E o lado do clube é esse, que o dinheiro chegou numa data que simplesmente não tinha como o dinheiro entrar e sair, porque os responsáveis por fazer isso não estavam trabalhando. Então, é o lado dos jogadores, o lado do clube. Os jogadores estão tentando esticar a corda e o clube também tenta esticar a corda, enfim. E está nesse cabo de guerra que, enfim, acaba sendo pior para todo mundo envolvido. É ruim para todo mundo que está envolvido. É isso, né, Paulo, falando dessa questão, acho que essa última frase do Sérgio, acho que ela resume muito, né? Ela é ruim para todos. Claro que cada um vai ver o seu lado, claro que os jogadores estão no direito deles também, mas ainda é uma representação que vai acontecer daqui a alguns dias, né? São 5 dias até lá, 4 dias, né? Até segunda-feira. Então, realmente, até terça, é verdade, dia 14, né? Então é uma questão ruim para todo mundo, né, nesse momento. E lembrando, num momento em que o Botafogo vem de o seu ano mais glorioso e está caminhando para um ano com muitas competições, recorde até, né? O Botafogo já tem jogo valendo título logo de cara. Sim. No ano, tem Supercopa, tem Recopa, além do estadual, claro, tem essa busca por técnico. Então esse contexto todo já é muito conturbado por si só, né, cara? A gente estava falando aqui em off, né, e a gente não está inteirado realmente do que está acontecendo para valer, né? Do lado dos jogadores e do lado da direção. Vou te falar assim por questões minhas, quando eu trabalhava, questões de pagamentos de premiações, essas coisas. Para mim é muito curto, assim. Eu acho estranho os jogadores chegarem a esse ponto, se chegaram, né, a esse ponto de dizer que não vão se apresentar a final da Libertadores foi dia 30 de novembro. 30 de novembro. Então você tem um mês, aí basicamente 40 dias, contando férias, Natal, Ano Novo. E o Botafogo ainda teve a viagem intercontinental. Exato. Né? Então, assim, eu acho um tempo muito curto para os jogadores chegarem a esse ponto. É óbvio que você não está lá dentro para saber o que foi... vai ser pago no dia 20, aí o Botafogo a direção tenha essa questão de o dinheiro ter entrado depois, porque vem da Conmebol isso mesmo, essas premiações vêm porque tem que receber da Conmebol para pagar os atletas. E assim, sem estar lá dentro, que é difícil quando a gente vai falar sem estar lá dentro, mas no momento que o Botafogo está numa situação fora do normal, de 2 títulos importantíssimos, com o torcedor abraçando os jogadores, abraçando a direção, isso acontecer. Né? No começo de temporada, no momento em que o treinador ainda não foi decidido, o treinador sai, o treinador ainda que para ser contratado não chega. Então, assim, cara, a gente estava falando de planejamento, de questões de continuidade do trabalho, e isso acontecer num momento com esse Botafogo é inacreditável. Dos 2 sentidos, da direção quanto dos atletas. Se tem um cara lá da direção que ligou pro cara que é o... Né, vou dar um exemplo, Marlon Gomes, que é o capitão da equipe, liga para ele... Marlon Freitas, perdão. Liga para ele. O Botafogo também quer. Também tá querendo. Agora vai ser de 2 Marlon, né? Então, assim, é simples resolver essa situação. É muito simples para deixar chegar a esse ponto. Botafogo acabou uma temporada maravilhosa. Para mim é a maior de toda a história. Alguns possam achar que não, mas para mim é. Em questão de conquista, sim. E aí você começa uma temporada já buscando repetir tudo que o Botafogo conquistou. Nessa situação... simples, o diretor pega, liga pro Marlon Freitas, conversa com ele passa para os jogadores, está resolvido. É uma questão que passa do ponto, uma situação tão normal que acontece. Atraso de pagamentos, um mês, 40 dias, 50 dias. Se jogasse na minha época, era com 3 meses toda hora. Mas assim, hoje em dia a gente tem um pouco menos de tolerância a esses absurdos de atraso de pagamento como era na sua época. Que bom, né? Que bom, porque o trabalhador trabalha e ele precisa receber. Agora, é um atraso de pagamento de uma premiação. O salário não há indicativo de que está atrasado. É premiação e depósito de FGTS, que às vezes acontece também, depósito de FGTS. Exato. O que me causa estranheza, eu estou contigo, tá? O que me causa estranheza não é uma movimentação de diversas áreas do clube de insatisfação. Não necessariamente com relação a isso. A saída do Arthur Jorge é um ato de insatisfação.
O Almada pedindo para sair num ano tão importante, falando que vai cumprir o que foi prometido, é um ato de insatisfação. O Luiz Henrique dizer que prefere jogar na Europa é um ato de insatisfação. Então são vários atos de insatisfação no momento em que a holding do Textor está vendendo um time na Europa, tá na Inglaterra, o Lyon está impedido de registrar novos jogadores e o Botafogo, que é outro braço dessa holding, está com esses focos de insatisfação aparentes. Basta contigo. A gente não está lá dentro, não sabe o que está acontecendo. Mas quando a gente dá uma olhada nesse panorama, nesse contexto inteiro, acende uma luzinha amarela. E Sérgio, o Botafogo também, né, se pronunciou, dá a entender que essa questão vai ser resolvida até esse prazo estipulado pelos jogadores, que é o dia da reapresentação. E outra questão também, o quanto isso impacta nas questões que o Botafogo precisa ter até a curto prazo, pensando nesses campeonatos de início de ano, de remontagem até de elenco, né? O Botafogo perdeu muitos nomes, poucos nos times titular, mas assim, jogadores importantes, caso do Luiz Henrique e do Almada, e do treinador também. Isso impacta também nesse contexto como um todo, de achar um novo técnico, de achar novos nomes para esse elenco. Só complementando aqui, mais cedo o Botafogo soltou uma nota, como você falou, e nessa nota o Botafogo diz que um grupo de jogadores, abre aspas, um grupo de jogadores que não está mais no elenco solicitou aumento de 25% da premiação nos últimos dias, antes do término da temporada, sem base contratual alguma. A SAF não aceitou, segundo o que foi previamente acertado entre as partes. Fecha aspas. Então, é importante dizer que esse movimento não é só dos jogadores desse ano. Que continuam no clube, né? Que continuam do clube. Até porque, né, como de respeito à premiação, é o elenco do ano passado. Então, também é um movimento que parte muito de jogadores que já saíram do clube. O Botafogo tem 8 saídas confirmadas, ou de jogadores que não tiveram contrato renovado, ou foram para outros clubes. Então, assim, é o elenco desse ano comprando a briga de jogadores que não estão mais lá. Porque, se vocês forem lembrar, no Mundial, depois da derrota do Pachuca, tem várias entrevistas dos jogadores falando que o clima no vestiário foi de despedida, que era um elenco que eles iam guardar para sempre, enfim. Só complementando, eu acho que o Paulo tocou num ponto bom, que acho que todo esse problema seria resolvido na base da comunicação. Sim. Se chega chama o Tairo, tem um líder, a direção chama um líder e pronto, acabou. Fala assim, cara, eu sei que eu prometi para vocês que eu ia pagar no dia... Tô dando um exemplo. No dia 23. Só que não vai dar porque a Conmebol só vai me pagar no dia 27. Exato. Você sabe que dia 27 já é férias. Tem como só pagar no ano que vem? Tem problema? Cara, acho que na base da comunicação ia dar para resolver tudo. Só que tem um problema no Botafogo, que o Botafogo perdeu o Pedro Martins, que era o diretor de futebol, e que o Pedro Martins foi pro Santos. O Pedro Martins era esse cara que fazia o dia a dia no elenco. Não tem mais. Hoje o Botafogo tem um Alessandro Brito, que head scout, virou diretor de gestão esportiva, faz um grande trabalho, e ele está acumulando funções, porque ele é o cara que liga para empresário, ele é o cara que vai atrás do jogador, e ele agora também está sendo o cara para tentar segurar as pontas do elenco. Então, assim, nisso de atrapalhar o planejamento, atrapalha muito porque o Alessandro está acumulando funções. O Alessandro, que é o cara que, claro que tem toda uma equipe por trás, tem todo o scout por trás, tem o próprio John Textor, que ajuda muito nessa busca por técnico. Na busca por técnico é quase sempre o John Textor que tenta tudo. Mas tá... Irmão, é bizarro, parceiro, é bizarro. O Botafogo cobrando premiação, brother. Premiação às vésperas de uma final com o seu maior rival, que é o Flamengo. Aí é sacanagem, é pedir pra tomar uma goleada, é pedir pra brigar pra não cair ano que vem. Ano que vem não, né? Esse ano, tá ligado? E a gente vê o Atlético Mineiro aí, tá ligado? Brigou esse ano quase pra cair, a realidade é essa. Então, bizarro, vergonhoso. Pra mim é vergonhoso o clube, empresa, tá ligado? Tá passando por isso, porque, tipo, uma coisa é um clube, associação sem fim lucrativo do caralho, passar por isso, que também não é normal, mas é aceitável, né? Porque os caras não é empresa. Agora, o Botafogo em si, empresa, e o dono do bagulho tem 300 mil times. Então, o cara sabe fazer essa porra. Ele tá pecando, a realidade é essa. O cara tá pecando, tá metendo o dedo no bumbum dos outros e rodando. A realidade é essa. O Botafogo não era pra estar nessa situação e deixou entrar. Quando entra as paradas na cabeça do jogador do Botafogo, meu irmão, esquece.
e esquece, os caras não voltam tão cedo, tão cedo. Então, meu ponto de vista é esse. Espero que os caras consigam pagar os caras que eles estão cobrando no direito dos caras. E se os caras estiver cobrando, né? Mas já que saiu esse boato, é real que tá cobrando, entendeu? É real. Então, é isso, rapaz. Deixa aquele like, se inscreva aí no canal para estar fortalecendo, é claro, né? Tamo junto.